E se o maior obstáculo da sua vida estiver na sua própria mente? E se aquilo que você mais teme não for uma circunstância externa, mas um campo de batalha invisível que você carrega dentro de si? Hoje, quero falar com você como se estivéssemos sentados frente a frente, compartilhando uma xícara de café. Esta não é uma mensagem para multidões, é uma palavra para você, especificamente você, que tem orado em silêncio por libertação. Você já percebeu como algumas orações a gente nem chega a pronunciar com os lábios? São aqueles clamores silenciosos, nascidos nas noites de insônia, nos momentos de desespero quando ninguém está olhando. Deus, por que não consigo avançar? Por que sinto que algo sempre me puxa para trás? Essas orações não verbalizadas são as que mais tocam o coração do Pai. E a resposta para muitas delas está na frase que provavelmente te trouxe até aqui. Quando Deus decide limpar sua mente, Ele começa a transformar sua vida. Veja, há uma conexão profunda entre o campo dos seus pensamentos e a realidade da sua vida. O fluxo constante de ideias, memórias, medos e expectativas que percorre sua mente neste exato momento está modelando não apenas seu humor momentâneo, mas seu destino eterno. Permita-me ser direto. Muitos de nós vivemos como servos de Deus, mas carregamos uma mente escravizada. Adoramos nos domingos, mas somos atormentados nas segundas. Pregamos liberdade aos outros enquanto vivemos amarrados por dentro. Se você sente que Deus está falando diretamente ao seu coração agora, comente: Senhor, fala comigo. E por favor, curta este vídeo para que essa mensagem possa alcançar outras vidas que precisam desta libertação tanto quanto nós. O que você vai ouvir nas próximas horas não é apenas uma mensagem. É um encontro, um convite para uma jornada de transformação que começa na mente e transborda para cada área da sua vida. Existe uma razão pela qual Paulo, em sua carta aos Coríntios, não falou de armas carnais para derrubar sistemas políticos ou inimigos físicos. Ele declarou: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Observe atentamente. O apóstolo fala de fortalezas e sofismas, estruturas mentais, padrões de pensamento, argumentações que se opõem à verdade de Deus. O principal campo de batalha não está lá fora, está aqui dentro, no território invisível da sua mente. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, resumiu esta verdade em poucas palavras. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Não é como você age, assim você é. Ou, como você fala, assim você é. Mas como você pensa em seu coração, assim você é. Muitos de nós vivemos aprisionados sem sequer perceber. Aceitamos como normais pensamentos que nunca tiveram origem no coração de Deus para nós. Eu nunca vou conseguir. As coisas sempre dão errado para mim. Eu sou um caso perdido, diferente dos outros. Deus certamente está cansado de mim. É tarde demais para mudar. Estas não são meras frases pessimistas. São correntes espirituais que se entrelaçam na sua mente, criando uma prisão invisível. Uma prisão tão sutil que você pode frequentar a igreja por anos, cantar louvores e até servir no ministério, sem jamais perceber que está vivendo um cristianismo parcial. Precisamos urgentemente desconstruir a ideia de que fé é apenas uma experiência emocional de domingo. A fé verdadeira é também mental. É a renovação do nosso entendimento, a transformação do nosso modo de pensar. É impossível experimentar a plenitude de Deus enquanto alimentamos uma mente em guerra contra suas promessas. O inimigo sabe disso. Por isso, seu primeiro ataque nunca é contra seu corpo ou suas posses, é contra sua mente. Se ele conseguir manter você preso em padrões distorcidos de pensamento, pouco importa o quanto você ore ou frequente a igreja, a batalha já estará perdida antes mesmo de começar. Mas hoje, Deus está iniciando um processo de limpeza.
Quando ele decide limpar sua mente, começa a transformar sua vida inteira. Gostaria de convidar você a viajar comigo para um momento específico na vida de um dos maiores profetas que já pisou nesta terra. O cenário é o Monte Carmelo, onde Elias acabara de experimentar uma das maiores demonstrações do poder de Deus já testemunhadas. Fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício e provando de uma vez por todas quem era o Deus verdadeiro diante de todo Israel. Um momento de vitória esmagadora. O povo em êxtase gritando: "O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus!" Os profetas de Baal derrotados. A chuva finalmente chegando após 3 anos e meio de seca. Elias, empoderado pelo Espírito, correndo na frente da carruagem do rei por quilômetros. E então, algo inesperado acontece. Uma simples ameaça da rainha Jezabel é suficiente para fazer este gigante espiritual fugir para o deserto. Em 1 Reis 19 encontramos Elias debaixo de um zimbro pedindo para morrer. "Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais." Como é possível? Como alguém que havia experimentado um milagre tão grandioso pode cair em tal desespero em tão pouco tempo? A resposta nos revela algo profundo sobre a natureza humana. Mesmo os mais poderosos servos de Deus podem experimentar colapsos mentais e emocionais. Mesmo pessoas que externamente parecem vitoriosas podem estar travando batalhas internas devastadoras. Observe como Deus trata Elias neste momento. Ele não o repreende, não o chama de covarde, não exige que ele tenha mais fé. Em vez disso, Deus ministra primeiro as suas necessidades físicas, enviando um anjo para alimentá-lo, e depois o conduz a uma caverna no Monte Horebi para um encontro íntimo. É nessa caverna, um lugar de escuridão, isolamento e desespero, que Deus se revela, não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas no suave murmúrio, na voz mansa e delicada que pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" Esta história é um espelho da sua realidade. Quantos de nós somos como Elias, externamente ativos, no reino, participando das atividades da igreja, talvez até liderando outros, mas internamente habitando uma caverna emocional? Quantos estamos cumprindo nossas obrigações espirituais enquanto por dentro clamamos: "Basta, Senhor"? Você pode estar servindo fielmente, mas em sua mente habita uma tempestade. Você sorri nos cultos, mas chora sozinho em casa. Aconselha outros com a palavra, mas luta para aplicá-la em seus próprios pensamentos obsessivos. Deus está perguntando a você hoje, com a mesma ternura que usou com Elias: "Que fazes nessa caverna mental? Por que se esconde em pensamentos de desespero quando tenho tanto mais para você?" O Deus que visitou Elias na caverna quer agora visitar o lugar escondido da sua mente. E assim como fez com o profeta, ele não começa com exigências, mas com compaixão. Não com julgamento, mas com sustento. Quando Paulo fala sobre fortalezas em 2 Coríntios 10:4, ele usa uma metáfora militar poderosa. No mundo antigo, uma fortaleza não era apenas um prédio. Era uma estrutura defensiva estrategicamente projetada para resistir aos mais intensos ataques. Muros grossos, torres altas, fossos profundos. Tudo calculado para ser impenetrável. É exatamente isso que acontece em nossa mente. Ao longo dos anos, construímos estruturas mentais baseadas em mentiras que resistem ferozmente à verdade libertadora de Deus. São fortalezas espirituais, sistemas de pensamento aparentemente inexpugnáveis, que ditam como vemos a nós mesmos, aos outros e ao próprio Deus. Como essas fortalezas são construídas? Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Cada palavra de rejeição que você ouviu na infância colocou um tijolo. Você não é inteligente o suficiente. Um tijolo. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Outro tijolo. Por quê? Não pode ser como seu irmão? Mais um tijolo. Cada trauma não processado adicionou uma fileira inteira à muralha. Aquele abandono, aquela traição, aquele abuso que você enterrou profundamente,
Todos se tornaram parte da estrutura defensiva que agora filtra sua realidade. Cada decepção na vida cristã ergueu uma torre de vigia. As orações não respondidas da forma que você esperava, o líder espiritual que o decepcionou, a comunidade que o rejeitou quando você mais precisava. Tudo isso construiu um sistema de alerta que agora grita perigo sempre que você tenta confiar novamente. E o mais triste, cada autocondenação que você repetiu para si mesmo cimentou toda a estrutura. Eu mereço sofrer. Deus não pode me usar. Meu pecado é grande demais. Estas não são verdades. São argamassas que fortalecem a prisão mental. O resultado? Uma mente dividida. Uma parte de você deseja desesperadamente a liberdade em Cristo, enquanto outra parte luta ferozmente para manter as muralhas intactas. É por isso que às vezes você experimenta momentos de clareza e libertação durante um culto ou retiro, apenas para voltar aos mesmos padrões destrutivos dias depois. As muralhas se reconstruíram, mas aqui está a esperança. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Toda fortaleza mental, não importa quão antiga ou aparentemente impenetrável, pode cair quando confrontada pela verdade viva de Deus. O primeiro passo é o reconhecimento. Que muros mentais você tem mantido? Que mentiras você tem acreditado? Que pensamentos automáticos surgem quando você enfrenta desafios? Você já percebeu que algumas das suas reações não têm a ver com o presente, mas com feridas do passado? Aquela sensibilidade extrema à crítica, aquele medo irracional de abandono, aquela tendência a sabotar relacionamentos quando estão indo bem. Todos são sinais de fortalezas mentais operando nos bastidores. Hoje é o dia da demolição. Deus não quer apenas limpar 1 ou 2 cômodos da sua mente. Ele quer derrubar estruturas inteiras que têm limitado sua visão e aprisionado seu potencial. Quando Deus decide limpar sua mente, Ele não faz uma faxina superficial. Ele aponta para muralhas inteiras e diz: isso precisa cair. Muitos de nós vivemos com um conceito equivocado sobre o que significa verdadeiramente adorar a Deus. Pensamos que adoração se limita a cantar nos cultos ou levantar as mãos durante os louvores. Mas Paulo nos revela algo profundamente revolucionário. Em Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe a conexão direta que Paulo estabelece. Apresentar seu corpo como sacrifício vivo é seu culto racional, ou adoração lógica, e isso está intrinsecamente ligado à renovação da sua mente. Em outras palavras, renovar sua mente diariamente não é apenas uma prática de autoajuda cristã, é um ato de adoração. Cada vez que você conscientemente rejeita um pensamento que contradiz a verdade de Deus e escolhe alinhar sua mente com a palavra, você está adorando. Cada vez que você interrompe um ciclo de autocrítica destrutiva e se lembra da sua identidade em Cristo, você está prestando culto. A batalha mental não é apenas psicológica, é profundamente espiritual. É crucial entendermos a diferença entre pensamento positivo e pensamento santificado. O mundo nos vende a ideia de que devemos apenas pensar positivo e tudo ficará bem. Mas o pensamento santificado vai muito além. Não se trata apenas de rejeitar o negativo, mas de alinhar nossa mente com a verdade eterna de Deus. Filipenses 4.8 nos dá um roteiro claro. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Observe que Paulo não diz, nisso pensem ocasionalmente, ou nisso pensem quando estiverem se sentindo para baixo. Ele faz disso um mandamento contínuo. Nisso pensai, constantemente, habitualmente, intencionalmente. A mente é como um jardim.
Não basta apenas arrancar as ervas daninhas ocasionalmente. É preciso deliberadamente plantar boas sementes e cuidar delas diariamente. Sua mente precisa ser alimentada com verdade, não apenas vigiada contra mentiras. Por isso, quero desafiar você a um ato prático. Escolha hoje 3 versículos que falem diretamente às suas principais áreas de batalha mental. Pode ser um versículo sobre identidade se você luta com autocrítica, um sobre o cuidado de Deus se você batalha com ansiedade, ou um sobre perdão se o remorso tem dominado seus pensamentos. Escreva esses 3 versículos em cartões pequenos ou no seu celular. Declare-os em voz alta toda manhã ao acordar e novamente antes de dormir. Não como um ritual vazio, mas como um ato deliberado de adoração. Você está essencialmente dizendo: Senhor, ofereço a Ti o território da minha mente. Recuso-me a deixar que o inimigo construa fortalezas aqui. Quando Deus decide limpar sua mente, Ele espera sua cooperação ativa nesse processo. A renovação mental não é algo que acontece a você. É algo que acontece com você e através de você enquanto você se submete diariamente ao Espírito Santo. Existe um princípio espiritual profundo que muitos cristãos subestimam: o poder transformador da palavra falada sobre nossa própria mente. Provérbios 18:21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E Jesus nos ensinou em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. Há uma conexão sagrada entre o que você diz e o que você pensa. As palavras não são apenas expressões dos seus pensamentos. Elas também formam e moldam seus pensamentos. É um ciclo. Seus pensamentos produzem palavras, e suas palavras reforçam e solidificam seus pensamentos. Pense nisso. Quando você repete constantemente, "Nada dá certo para mim", você não está apenas expressando um sentimento momentâneo. Você está literalmente programando sua mente para procurar evidências que confirmem essa crença, ignorando todas as bênçãos e vitórias. Você está construindo tijolos na fortaleza mental que tanto quer derrubar. Da mesma forma, quando você diz coisas como "Eu nunca vou conseguir me livrar desse vício", ou "Meu casamento está fadado ao fracasso", você não está sendo realista. Você está profetizando destruição sobre si mesmo e fechando as portas para a intervenção divina que deseja. As confissões negativas são mais que desabafos emocionais. São martelos que fortalecem as cadeias mentais que te aprisionam. Cada vez que você verbaliza uma mentira sobre si mesmo, sobre outros ou sobre Deus, você está essencialmente assinando um contrato com essa falsidade. Mas aqui está a gloriosa reversão desse princípio. Assim como palavras negativas podem escravizar sua mente, palavras alinhadas com a verdade de Deus podem libertá-la. Declarar a palavra de Deus em voz alta não é superstição ou fórmula mágica. É uma estratégia espiritual poderosa para reprogramar sua mente. Quando você declara, "Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece", Filipenses 4:13, você não está apenas citando um versículo. Você está plantando uma semente de possibilidade no solo da sua mente. Quando você proclama, "Sou mais que vencedor por aquele que me amou", Romanos 8:37, você está redefinindo sua identidade em voz alta. É por isso que o inimigo trabalha tão arduamente para nos manter em silêncio sobre as promessas de Deus enquanto falamos livremente sobre nossos problemas. Ele sabe o poder da palavra falada na batalha pela nossa mente. Quero convidá-lo a iniciar hoje uma prática transformadora. Comece a declarar intencionalmente esta verdade todos os dias, várias vezes ao dia. Minha mente é território santo. O Espírito Santo habita aqui. Diga isso ao acordar. Repita, no trânsito. Declare antes de entrar em situações desafiadoras. Afirme antes de dormir. Não importa se você sente isso emocionalmente ou não. Você está estabelecendo uma verdade fundamental que gradualmente reorganizará seus padrões de pensamento. Quero que você entenda. Sua voz é uma ferramenta na renovação da sua mente. Deus deu a você autoridade para falar vida sobre si mesmo. Use essa autoridade. Declare as promessas.
Rejeite as mentiras verbalmente. Anuncie sua liberdade em voz alta. Quando Deus decide limpar sua mente, Ele frequentemente começa mudando as palavras que saem da sua boca. Permita que essa mudança comece hoje. Assim como um peixe não percebe a água em que nada até que seja removido dela, muitas vezes não percebemos o quanto nosso ambiente afeta nossa mente. Vivemos imersos em um oceano de influências que moldam silenciosamente nossos pensamentos, valores e perspectivas. Paulo foi direto ao ponto em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Esta verdade se estende para além das pessoas com quem convivemos. Ela engloba tudo o que permitimos regularmente em nosso espaço físico e mental. O salmista entendeu isso perfeitamente quando escreveu no Salmo 1 que o homem bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em vez disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Considere honestamente, o que tem inundado seus sentidos diariamente? Quais vozes você escuta mais? As que afirmam a verdade de Deus ou as que sutilmente a contradizem? Quando você acorda, é para o barulho das notícias alarmantes ou para um momento de quietude com o Pai? Quando você dirige, seu carro está cheio de reclamações e fofocas ou de adoração e ensinamentos que edificam? Seu feed nas redes sociais, aquele que você rola quase automaticamente várias vezes ao dia, está te aproximando da mente de Cristo ou lentamente te afastando dela? As séries e filmes que você consome regularmente estão alinhados com os valores que você professa ou estão normalizando em sua mente aquilo que deveria ser estranho ao seu espírito? Até mesmo a decoração da sua casa, as imagens nas suas paredes, os livros nas suas estantes, tudo isso constitui o ambiente que sustenta ou contamina sua mente diariamente. Jesus falou que o olho é a lâmpada do corpo. E se teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. O que entra pelos seus olhos e ouvidos não permanece do lado de fora. Penetra em sua mente e molda seu interior. É por isso que a limpeza mental que Deus deseja fazer em você frequentemente exige uma reorganização do seu ambiente. Não se trata de legalismo, mas de sabedoria espiritual. Criar um ambiente que sustente sua liberdade em vez de sabotá-la. Quero encorajá-lo a transformar seu lar em um santuário espiritual, um espaço que nutra sua mente renovada em vez de corrompê-la. Isso pode significar substituir o ruído constante da televisão por momentos de música de adoração, tocando suavemente ao fundo. Colocar versículos em pontos estratégicos, no espelho do banheiro, na geladeira, como proteção de tela do seu celular. Estabelecer limites claros para o uso de redes sociais, talvez até jejuando delas periodicamente. Ler a Bíblia em voz alta em cada cômodo da sua casa, declarando que aquele espaço pertence ao Senhor. Revisar conscientemente suas amizades mais próximas, reconhecendo quais nutrem sua fé e quais a drenam. Talvez Deus esteja mostrando a você agora mesmo algo específico em seu ambiente que tem contaminado sua mente sem que você percebesse. Não ignore esse alerta. Quando Deus decide limpar sua mente, Ele frequentemente aponta para elementos do seu ambiente externo que precisam ser realinhados. Lembre-se, somos chamados a estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso começa com a criação intencional de um ambiente que reflita essa distinção sagrada. Existe uma frase que muitos de nós ouvimos inúmeras vezes: apenas esqueça o passado e siga em frente. Embora essa sugestão venha de um lugar de boa intenção, ela revela uma compreensão incompleta de como nossa mente funciona e como Deus opera a cura interior. O fato é que não podemos simplesmente esquecer as palavras que nos feriram profundamente, os traumas que sofremos, as rejeições que enfrentamos ou os erros que cometemos. Essas memórias estão gravadas em nossa mente, não apenas como lembranças distantes, mas como forças ativas que moldam nossa percepção do presente e nossas expectativas para o futuro. Paulo nos dá uma perspectiva mais profunda em Filipenses 3, 13, 14.
Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Note que Paulo não sugere amnésia espiritual. O esquecimento que ele menciona não é pretender que o passado não existiu. É recusar-se a permitir que o passado determine seu destino. É uma redefinição de relacionamento com as memórias, não sua eliminação. A verdade é que a limpeza mental que Deus quer realizar em você não significa apagar seu passado, mas redimi-lo. Não se trata de esquecer, mas de ressignificar cada memória dolorosa à luz da cruz de Cristo. Aquela palavra cruel que um pai ou mãe disse e que ecoa em sua mente há décadas, Deus quer que você a traga à luz, não para reviver a dor, mas para substituí-la pela verdade do que ele diz sobre você. Aquele abuso que você sofreu e que moldou sua visão de intimidade e confiança. O Senhor não quer que você o enterre mais fundo, mas que permita que ele entre nessa memória com sua presença curadora. Aquela decisão terrível que você tomou e pela qual não consegue se perdoar. Deus deseja que você finalmente aceite o perdão que ele já concedeu há muito tempo. A cura das memórias tóxicas envolve um processo espiritual que podemos chamar de recordar com Cristo. É revisitar o passado não sozinho, mas na companhia segura do Salvador que prometeu nunca nos deixar nem desamparar. Muitas vezes carregamos uma narrativa interna sobre nossa história, que é parcial, distorcida e centrada na dor. Deus quer reescrever essa narrativa, não negando o que aconteceu, mas revelando onde Ele estava em cada momento e para onde Ele está levando você. Apesar do que aconteceu, em 2 Coríntios 5,17, Paulo declara: se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta nova criação inclui uma nova maneira de ver seu passado, não mais como uma sentença de limitação, mas como um testemunho da graça restauradora de Deus. Quero encorajá-lo a começar a recontar sua história com fé, não com culpa. Permita-se dizer: sim, isso aconteceu comigo, mas não é o fim da minha história. Sim, cometi esse erro, mas ele não define quem sou. Sim, aquelas palavras foram ditas, mas a palavra final sobre minha vida pertence ao meu Pai Celestial. Quando Deus decide limpar sua mente, Ele inevitavelmente enfrenta o poder que as memórias tóxicas exercem sobre você. Ele não está interessado em ajudá-lo a suprimi-las ainda mais. Ele quer libertar você através da verdade que transforma até mesmo o passado mais doloroso em um testemunho de sua fidelidade. No silêncio da madrugada, quando todas as distrações se foram, muitos de nós enfrentamos os mais ferozes inimigos da paz mental: o medo persistente, a comparação implacável e o constante ruído interior que parece nunca se aquietar. O medo talvez seja a força mais destrutiva na mente do crente. Não me refiro apenas aos medos óbvios, mas aos medos espirituais que frequentemente se disfarçam de prudência e sabedoria. É o medo que sussurra: e se Deus não for suficiente desta vez? E se as promessas funcionarem para os outros, mas não para você? E se você der um passo de fé e cair no vazio? João nos diz em sua primeira carta que, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Mas como experimentamos esse amor perfeito quando o medo já se tornou como um velho amigo, um companheiro constante nas nossas decisões diárias? Compreenda isto. O medo distorce a voz de Deus em nossos ouvidos. O medo grita, mas Deus sussurra. O medo pressiona por decisões apressadas. Deus convida à confiança paciente. O medo projeta cenários catastróficos. Deus promete um futuro e uma esperança. Paulo lembrou a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. O medo que paralisa e distorce não vem do Pai, e reconhecer sua origem é o primeiro passo para desmantelá-lo na sua mente. Intimamente ligada ao medo está a comparação, esse hábito mental devastador de medir constantemente nossa jornada contra a dos outros. Em nossa era de redes sociais,
A comparação se tornou quase automática. Vemos apenas os highlights da vida dos outros, enquanto vivemos cada minuto tedioso, doloroso e confuso da nossa própria realidade. Paulo oferece o antídoto em Gálatas 6:4. Cada um examine a sua própria obra e então terá motivo de satisfação em si mesmo, e não em comparação com o outro. A verdadeira avaliação espiritual nunca é lateral, comparando-se com outros, mas vertical, alinhando-se com o chamado único de Deus para a sua vida. Pare de medir seu capítulo 2 contra o capítulo 20 de alguém. Confie no cronograma divino para sua vida, que não precisa replicar o de ninguém mais. Sua jornada com Deus é única como sua impressão digital espiritual, incomparável por design. E então há o ruído interior, aquela tagarelice mental constante que analisa, critica, rememora e se preocupa sem parar. É o fluxo ininterrupto de pensamentos que nos impede de ouvir a voz suave de Deus no meio da tempestade mental. Esse ruído não é neutro. Ele drena nossa energia espiritual, distrai nosso foco e frequentemente nos mantém girando em círculos, revivendo conversas passadas, imaginando cenários futuros e cultivando ressentimentos antigos. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Ele buscava o silêncio não apenas como ausência de sons externos, mas como um estado interior que permitia comunhão ininterrupta com o Pai. Nós, por outro lado, muitas vezes tememos o silêncio, preenchendo cada momento com estímulos constantes porque confrontar o tumulto dentro de nós parece assustador demais. Mas é precisamente no silêncio que podemos finalmente ouvir. É na quietude que podemos discernir a diferença entre a voz do Espírito e as muitas outras vozes que competem por nossa atenção. O salmista entendeu essa verdade quando escreveu: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Observe a conexão. O aquietar-se precede o conhecimento. O silêncio mental é o solo onde cresce o verdadeiro conhecimento de Deus. Talvez o maior desafio que você enfrenta não seja uma circunstância externa, mas o constante ruído interno que te impede de habitar plenamente o momento presente, o único lugar onde você pode realmente encontrar Deus. Quero propor um pensamento revolucionário. E se o ruído mental não for apenas um problema de disciplina, mas uma estratégia deliberada do inimigo para impedir que você experimente a plenitude da presença de Deus? E se a batalha pela sua atenção for, na verdade, uma batalha pela sua adoração? Quando Deus decide limpar sua mente, Ele inevitavelmente confronta o medo que te paralisa, a comparação que te diminui e o ruído que te distrai. Ele está determinado a criar um espaço interior de clareza e paz, onde sua voz pode ser ouvida nitidamente e sua presença pode ser plenamente experimentada. A boa notícia é que você não precisa temer este processo de limpeza. É um convite para deixar ir aquilo que nunca foi destinado a carregar. Os medos infundados, as comparações injustas e o ruído desnecessário que tem ocupado tanto espaço em sua mente. Chegamos ao ápice desta jornada transformadora. Tudo o que discutimos até agora, as fortalezas mentais, as memórias redimidas, o poder das palavras faladas, nos conduz a uma verdade culminante que muda tudo. Sua mente foi designada por Deus para ser nada menos que um templo sagrado, um altar vivo onde o Espírito Santo habita. Paulo nos confronta com esta realidade transcendente em 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Embora Paulo esteja falando especificamente do corpo nesse versículo, o princípio se estende naturalmente à mente. Afinal, é através da renovação da mente que o corpo se torna um sacrifício vivo e santo. Imagine isso por um momento. Sua mente, com seus pensamentos, emoções, memórias e imaginação, foi criada para ser um santuário, onde o próprio Deus habita. Não um visitante ocasional, mas um residente permanente. Não um hóspede, distante, mas um companheiro íntimo de cada um dos seus pensamentos. No Antigo Testamento, o altar era o lugar mais sagrado do tabernáculo.
Era onde o fogo santo ardia continuamente, onde os sacrifícios eram oferecidos e onde a presença de Deus se manifestava de modo especial. Era meticulosamente purificado e consagrado, porque nada impuro poderia permanecer na presença do Santo. De maneira semelhante, sua mente é o altar do Novo Testamento, o lugar onde você oferece seus pensamentos como sacrifício vivo a Deus, onde o fogo do Espírito Santo arde continuamente e onde a comunhão mais íntima com o Pai acontece. É por isso que o processo de limpeza mental que Deus está realizando em você não é um luxo espiritual opcional, mas uma necessidade sagrada. Um altar contaminado compromete todo o santuário. Uma mente dividida compromete toda a jornada espiritual. Por décadas, talvez você permitiu que todo tipo de impureza se acumulasse neste altar mental. Medos que contradizem a promessa de Deus, amarguras que desafiam seu comando de perdoar, ansiedades que negam sua soberania, comparações que questionam sua sabedoria em como Ele criou você. Chegou a hora da limpeza completa. Chegou o momento de permitir que o fogo purificador do Espírito consuma tudo o que não pertence ao altar da sua mente. Chegou o tempo de declarar, com autoridade espiritual renovada: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Esta não é apenas uma frase inspiradora, é uma declaração de guerra contra cada fortaleza mental, cada pensamento impuro, cada conceito distorcido que tem ocupado ilegalmente o espaço consagrado da sua mente. É também uma declaração de rendição. Você está essencialmente dizendo: Senhor, renuncio aos direitos sobre minha própria mente. Ela não me pertence mais, pertence a Ti. Pense teus pensamentos através de mim. Filtre minha realidade através da Tua verdade. Permita-me conduzi-lo agora em uma declaração final. Não importa onde você esteja, pode estar dirigindo, caminhando ou sentado quietamente em casa. Eu quero que você declare em voz alta com todo o seu coração: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Diga, novamente com mais convicção: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Uma última vez, como um decreto espiritual sobre sua vida: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Algo está acontecendo agora mesmo no reino espiritual. Fortalezas estão tremendo. Cadeias estão se quebrando. O Espírito Santo está reivindicando seu legítimo lugar de habitação dentro de você. Quando Deus decide limpar sua mente, não é apenas para seu bem-estar emocional. É para estabelecer ou restabelecer sua morada sagrada dentro de você. É para transformar seu interior no lugar onde o céu toca a terra, onde os pensamentos de Deus se tornam seus pensamentos. Quero pedir uma ação final de fé. Curta este vídeo, comente com a frase "minha mente é território santo" e compartilhe-o com pelo menos uma pessoa que você sabe que está lutando com batalhas mentais. Faça isso não apenas como resposta a uma mensagem, mas como um ato de fé e intercessão. Você está essencialmente estendendo esta limpeza espiritual para outras vidas. Quero parabenizá-lo sinceramente por chegar até aqui. Você acaba de completar não apenas uma mensagem, mas uma jornada interior profunda. Isso não é comum. A maioria das pessoas teria desistido nos primeiros minutos, procurando algo mais leve, mais fácil, menos desafiador. O fato de você estar aqui agora ouvindo estas palavras finais revela algo profundo sobre você. Você faz parte do remanescente que está verdadeiramente determinado a mudar. Você está entre aqueles que não se contentam com libertação parcial ou vitória temporária. Você pertence àquele grupo raro que anseia não apenas por bênçãos externas, mas por transformação interna. Quando este vídeo terminar, quero pedir algo incomum. Não corra imediatamente para a próxima atividade. Não mergulhe imediatamente nas redes sociais ou em outra distração. Em vez disso, fique em silêncio por alguns minutos. O Espírito Santo ainda está aqui, ainda movendo-se, ainda completando a obra que ele começou durante esta mensagem. Permita-me orar uma oração final sobre você. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, eu declaro libertação completa sobre cada
Mente que recebeu esta mensagem. Onde houve cadeias, que haja liberdade. Onde houve confusão, que haja clareza. Onde houve tormento, que haja paz. Reivindico cada território mental para o teu reino e declaro que a partir de hoje, uma nova história começa na vida dessas pessoas. A história de uma mente transformada, transbordando em uma vida transformada. Para a tua glória e honra. Amém. Lembre-se sempre, quando Deus decide limpar sua mente, Ele começa a transformar sua vida. E esse processo não termina com este vídeo. Na verdade, ele apenas começou. Permaneça em paz. Você é profundamente amado.